Sim, Nilson, Felipe, uma notícia que acaba de chegar, a Polícia Federal faz, neste momento, buscas contra assessores do deputado federal Carlos Jordi e Sóstenes Cavalcante, ambos do PL. Discussão. Normalmente, quando a gente escreve sobre atentar contra o Estado de Direito ou contra o Estado Democrático, nós estamos pensando sempre no modelo tentado de crimes contra o Estado de Direito, crime contra a própria democracia. Normalmente nós falamos de atos preparatórios que já são criminalizados. Como toda instituição humana, o Supremo é passível de erros e está sujeito a críticas e a medidas de aprimoramento. Porém, se o propósito de uma Constituição é assegurar o governo da maioria, o Estado de Direito e os direitos fundamentais, e se o seu guardião da Constituição é o Supremo, chega-se à reconfortante constatação de que o Tribunal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país nesses 36 anos de vigência da Carta de 1988. Nós decidimos as questões mais divisivas da sociedade brasileira, num mundo plural. Não existem unanimidades. Porém, não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 20 de dezembro de 2024, são 8 horas da manhã. Barroso e Gilmar anunciam guerra do STF contra a extrema-direita em 2025, atacando de fraude em emendas a tentativa de golpe. E vem o ano mais turbulento da década vindo aí. Ao avaliar o próximo ano, o último dele como presidente do STF, Barroso disse esperar um período turbulento em 2025 por causa das denúncias que virão da PGR contra o bolsonarismo. Vamos ter um mar agitado ao longo do próximo ano, disse o presidente do Supremo. Já o ministro Gilmar Mendes disse ontem, quinta-feira, dia 19, que a descoberta de uma trama para a implantação de um golpe de Estado em 2022 no país gera perplexidade e que o ano de 2025 vai ser para colocar as coisas no lugar. E ainda sugere, tanto quanto Barroso, que os golpistas que estão incrustados no parlamento, na Câmara e no Senado, vão ser alvo da PF o ano inteiro. Gilmar ainda disse quando Bolsonaro vai virar réu no STF por todos os seus crimes e começará a responder ação penal. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Muito bem, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, prevê mar agitado em 2025 ao falar das ações contra Bolsonaro, mas também contra os deputados e senadores golpistas envolvidos em tudo isso. O presidente do STF vê a pacificação do país ainda distante. E ontem começou a dar o primeiro passo, o Brasil começou a dar o primeiro passo para enquadrar também os golpistas que estão no parlamento. O Gilmar Mendes anunciou que o plano golpista gera perplexidade e indignação e que por isso 2025 também vai ser dedicado a caçar e prender todos os golpistas, não apenas aqueles que já estão aí, mas aqueles que ficam no Congresso brincando com a democracia e fazendo chacota da lei. Muito bem, e aí começa a Operação Rent-a-Car, determinada pelo Supremo, a Polícia Federal. Foram cumpridos mandados no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e em Tocantins. A Operação Rent-a-Car tem o objetivo de apurar a prática dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, além de organização criminosa, e focou em nos assessores de 2 deputados.
A operação da PF mirou o uso de cota parlamentar e se chama Rente a Car porque o crime estaria no aluguel de veículos pelos deputados Carlos Jordi e Sóstenes Cavalcante. A Polícia Federal então fez busca contra os assessores de Carlos Jordi e Sóstenes Cavalcante, que estão envolvidos até o pescoço no caso do golpe. A operação mira o uso de recursos da cota parlamentar para pagamentos irregulares a locadoras de carro. A cota parlamentar ainda gerou gastos de Sóstenes com um aluguel de carros que são quase o dobro da média de outros deputados. Assessores dele foram alvo da operação da Polícia Federal por suspeita de uso irregular de recursos em contratos falsos de locação de veículo. Jordi e seu suplente também usavam serviços da empresa investigada. E enquanto isso, a locadora de carro investigada pela Polícia Federal recebeu 915 mil desses deputados. Cerca de 2/3 desse valor vieram apenas do gabinete de Carlos Jordi e Sóstenes Cavalcante, também alvo da PF. O Jordi e o Sóstenes alegaram pouquíssimas informações e, como sempre, falam em perseguição após a operação da PF, em vez de explicar os dados de um gasto extraordinário com aluguéis de carro, sendo que eles só podem usar um de cada vez. E o aluguel de carro é para eles. Por que é que um deputado vai gastar quase R$1 milhão em aluguel de carro se eles não têm aonde ir? Eles têm o próprio carro da Câmara, tal, não tem explicação nenhuma. E eles tampouco se dignaram a responder nada. A Polícia Federal suspeita que esse esquema envolvendo emendas incluía contratos com 32 prefeituras e rendeu 692 milhões, e isso também vai ser investigado. Veja só que o grupo investigado pela Polícia Federal por suspeita de operar esquema de desvio de recursos públicos, incluindo emendas parlamentares, fez negócios com prefeituras que renderam 692 milhões de reais ao longo dos últimos 6 anos. E tudo isso vai ser investigado junto com a tentativa de golpe de Bolsonaro. Ainda há os deputados e senadores citados em relatório do inquérito da PF sobre o golpe. De acordo com o documento oficial, Bolsonaro, Daniel Silveira, Marcos Duval, Alexandre Ramagem, Carla Zambelli pediu para o tenente brigadeiro não deixar Bolsonaro na mão. Os citados foram procurados e não responderam a nada. Na verdade, o relatório final da Polícia Federal sobre suposta tentativa de golpe de Estado no Brasil citou diversos deputados federais e senadores aliados a Bolsonaro, que teriam algum tipo de participação no movimento. Figuraram, por exemplo, Marcos Duval, Carla Zambelli, Alexandre Ramagem, e dos parlamentares citados no relatório, na reportagem, apenas Ramagem foi indiciado por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, mas isso deve mudar rapidamente. Então há vários parlamentares envolvidos e na mira do STF na tentativa de golpe, e agora 2025 é a vez deles. Já pegaram financiadores, já pegaram os articuladores, incluindo Bolsonaro, já pegaram os executores e agora vão pegar também deputados e senadores envolvidos em tudo isso. Já se está sabendo, por exemplo, também que há uma investigação exclusivamente sobre deputados do PL, o partido do Bolsonaro, denunciados pela PGR por corrupção em emendas parlamentares. E ainda você tem mais 3 deputados bolsonaristas alvo de inquérito da PGR, que foram incluídos na trama golpista, que são André Fernandes,
que propôs inclusive a CPI do golpe e depois se arrependeu, Clarícia Tércio, do PP de Pernambuco, e Silvia Weyampi, do PL do Amapá. É por isso que o Gilmar Mendes deu uma entrevista ontem dizendo que a principal tese de Bolsonaro no inquérito do golpe e também do Braga Neto é furada. Em entrevista à coluna, Gilmar Mendes rejeitou a tese que vem sendo usada por Jair Bolsonaro e companhia para se defender no inquérito do golpe. O decano do STF, o ministro mais antigo do STF hoje, Gilmar Mendes, refutou a principal tese usada por Bolsonaro para se defender no chamado inquérito do golpe. O magistrado sustentou que o planejamento do golpe de Estado configura crime mesmo que os envolvidos não tenham pegado em armas. A ideia de que, em princípio, atos preparatórios nada tem a ver com a eventual prática, só que nesses casos de crimes contra o Estado de Direito e contra a própria democracia, não falamos em atos preparatórios, nós falamos que atos preparatórios já são criminalizados, até porque se o crime é bem sucedido, ele se complementa e aí não tem investigação. Então é com esse argumento que o STF pretende condenar toda essa gente, a começar pelo Bolsonaro. E aí o Gilmar Mendes solta uma bomba. Ele diz que a denúncia vai chegar ao STF em fevereiro. No dia 1º, se regulariza o trabalho do Poder Judiciário brasileiro e até o fim do mês o Bolsonaro e toda essa gente aí que foi denunciada pela Polícia Federal, foi indiciada pela Polícia Federal em 884 páginas, a Procuradoria deve entregar, inclusive saiu a notícia ontem, anteontem, que o Procurador-Geral e o Moraes vão trabalhar nas férias deles, não é, para estudar o caso do golpe e preparar a denúncia. Então, em fevereiro, essa denúncia chega ao Supremo e aí o Supremo inicia ação penal contra Bolsonaro. Fevereiro. O ministro do STF, Gilmar Mendes, comentou a tentativa de golpe investigada pela Polícia Federal. Provavelmente em fevereiro teremos essas questões submetidas ao tribunal, disse Gilmar. Para o decano do STF, o relatório da PF é bastante consistente e está sendo analisado minuciosamente pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Temos muita tranquilidade em ter um procurador como Paulo Gonet, disse Gilmar. A gente percebe o cuidado com que ele se move em temas tão delicados. No momento, o relatório da PF está sendo analisado pela PGR. Gilmar elogiou a quantidade de provas reunidas pela PF. Para ele, a robustez se faz mais necessária diante da representatividade dos envolvidos, e ele afirmou que atos preparatórios já podem ser criminalizados. Ele ainda acredita que a anistia é muito cedo para falar nisso e ele não tem a menor pretensão de tocar nesse assunto. E para ele, militares cometeram erros muito graves que comprometeram ainda mais a atuação na tentativa de abolição do Estado de Direito. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.